Você com certeza já ouviu falar sobre o personagem Coringa e, consequentemente, já ouviu falar sobre sua companheira, a Arlequina. A relação entre Coringa e Arlequina é uma das mais conhecidas no mundo da animação e dos quadrinhos. Ambos são antagonistas do personagem Batman. São tão característicos que geraram uma grande admiração por parte do público. Está claro que ambos são fundamentais no universo de Batman, gozam de uma grande reputação e oferecem humor e tensão à cidade fictícia de Gotham City. Batman não seria o mesmo sem o Coringa e o Coringa não seria o mesmo encanto se não tivesse a Arlequina. Mas que tipo de relacionamento estes dois personagens possuem? Seria uma relação tóxica ou romântica? É o que veremos no vídeo de hoje. A ideia de trazer um vídeo sobre esse assunto se deu a uma enquete que fiz no meu Instagram. Logo depois de estar reunida com minha família para assistirmos um filme e, consequentemente, passarmos pelo filme Esquadrão Suicida. Então foi aí que eu e minha irmã começamos a comentar sobre a situação desse relacionamento entre Coringa e Arlequina. Em seguida fiz uma enquete no meu Instagram e fiz 3 perguntas. A primeira foi: você conhece o casal Coringa e Arlequina? Claro, como era esperado, a maioria responderam que sim. A segunda pergunta foi: você acha que o relacionamento deles, do Coringa e Arlequina, era tóxico ou romântico? E foi aí que me surpreendi. A maior parte das pessoas votaram tóxico, que era um relacionamento tóxico. Porém, uma boa porcentagem responderam que achavam essa história, esse relacionamento romântico. Pois bem, então fiz a terceira pergunta. Você gostaria de ver um vídeo com a análise desse relacionamento? E o resultado foi unânime, 100% responderam que sim. Se analisarmos um pouco o relacionamento, se nos aprofundarmos um pouco nos personagens, nos daremos conta de que algo não se encaixa, de que não é uma relação saudável e de que provavelmente a Arlequina está vivendo uma situação de manipulação da qual não é capaz de fugir. O relacionamento do Coringa com a Harley Quinn é um dos mais famosos no mundo dos quadrinhos, mas nem de longe é um relacionamento saudável. E fica visível para todos que a exposição deste casal tomou proporções enormes após o filme Esquadrão Suicida, lançado pela Warner Bros. No ano de 2016, onde claramente a relação dos dois foi mascarada, não mostrando a realidade. A origem do Coringa é incerta, ele vai mudando as versões de seu passado segundo lhe convém e seu personagem está envolto em um halo misterioso. Sua aparência tão característica, cabelo verde, pele branca e lábios vermelhos, se deve a uma queda em um depósito de resíduos químicos que o transformou para sempre. Coringa é um enganador, tem um aspecto um pouco circense e seus planos macabros vêm acompanhados de toques de humor, jogos de cartas e elementos associados aos palhaços. Ele não é o único inimigo do Batman, mas poderíamos dizer que é o mais carismático. Trata-se de um personagem genioso, manipulador, mentiroso, egoísta e egocêntrico, com um perfil psicopata e que desfruta do sofrimento alheio. O Coringa não ama ninguém, só a si mesmo. Existe uma infinidade de versões do Coringa e múltiplas diferenças entre elas, a dos quadrinhos, do desenho animado, dos filmes e os diferentes atores que se encarregaram de interpretá-lo. Porém, sua imagem e sua personalidade o tornam facilmente reconhecível para o público. A Arlequina é sua eterna namorada. Conhecemos um pouco mais sobre ela em Mad Love, que iremos falar um pouco mais adiante. Seu verdadeiro nome é Harley Quinzel. Foi uma ginasta de destaque e graças a isso conseguiu uma bolsa para entrar na universidade, estudou psiquiatria e obteve ótimas qualificações, ainda que de uma forma pouco honrada. Trabalhava no asilo Arkham, um lugar onde Coringa estava internado. Harley acreditava que poderia curá-lo em apenas 3 meses.
Ficou com pena dele após ouvir as histórias de que ele teria sofrido abuso do seu pai, já que o motivo da mesma ter virado psiquiatra era justamente para tentar entender os abusos que sofreu do seu próprio pai. A cada entrevista, Harley era sutilmente manipulada, até começar a desenvolver empatia e paixão pelo palhaço. Coringa percebeu que havia abalado o emocional de Harley e começou a seduzi-la para que assim pudesse usá-la para escapar do Arkham. Cega de amor pelo Coringa, Harley o ajudou a fugir e após jurar fidelidade a ele, se tornou a Harley. Ela foi transformada em Arlequina através de um doloroso tratamento químico. Arlequina é cegamente apaixonada pelo Coringa. Tão cega de amor, ela não vê as maldades do seu amado, inclusive se torna cúmplice para ajudá-lo. Com todo esse amor, Arlequina também entra para o mundo do crime ao resgatar Coringa do asilo. Mas é nessa saída que a história tem uma reviravolta para os fãs. Coringa não se mostra mais apaixonado e apenas quer usá-la nos seus planos. É a partir da situação relatada anteriormente, o público começa a ver um relacionamento tóxico entre eles, Arlequina apaixonada e Coringa manipulador. No decorrer da história, Arlequina é muito atacada fisicamente e psicologicamente. Harley passa por diversas humilhações, sendo agredida fisicamente e verbalmente, servindo de saco de pancadas para as frustrações do Coringa, que também a acusa de ser o motivo do seu fracasso. No entanto, cega de amor, ela vê tudo como uma demonstração de afeto. São poucos os momentos que ela realmente consegue ver o que realmente está acontecendo. A opinião do Coringa é sempre em primeiro lugar, além de motivar todas as suas decisões. Coringa detesta tanto Batman que a Arlequina também é tomada por esse ódio. Para ela, o amor dos dois é verdadeiro e eles só serão felizes quando conseguirem acabar com o Batman. Bem, vamos começar do começo. A Arlequina foi criada por Paul Dini e Bruce Timm para Batman. A série é animada em 1992 e várias foram as inspirações e influências na criação da personagem. A principal foi a atriz e amiga de Paul Dini, Arlen Soptic. Eles são amigos desde a universidade e depois que Paul assistiu a performance da amiga em uma novela como Calliope Jones, em um episódio que a personagem se veste de bobo da corte, a atuação da amiga o inspirou a criar a Arlequina, se baseando em sua aparência, trajetos, personalidade e até a convidou para dublá-la, o que aconteceu durante muito tempo. Mas Arlen não foi a única mulher que inspirou a concepção de Arlequina, no sentido poético da palavra. Bruce Timm declarou que o relacionamento entre Coringa e a Arlequina foi inspirado em um caso que ele e Paul Dini presenciaram de uma amiga deles que estavam presa em um relacionamento abusivo com um companheiro. Ele declarou o seguinte: uma amiga nossa estava presa em um complicado, mas não violento relacionamento, cuja obsessão pessoal o impedia de retribuir completamente seu amor. Fico feliz em informar que a Arlequina da vida real finalmente se separou do seu Coringa e está bem casada com outro homem há muitos anos. Essa foi a declaração de Bruce. Não irei me aprofundar muito, mas fica nítida a natureza moral com que a violência de Coringa para com a Arlequina é representada quando Paul Dini e ou Bruce Timm estão presentes no desenvolvimento de uma história, algo que acompanhou até hoje nos quadrinhos e outras mídias, com exceção do cinema, claro. O relacionamento tem vários momentos dramáticos e chocantes durante estes 27 anos em que a Arlequina está presente no imaginário do público. A Arlequina apareceu pela primeira vez no Batman durante a série animada em 1992 como uma ajudante do Coringa. A personagem fez tanto sucesso e os criadores ficaram tão encantados com o resultado final que a Arlequina acabou aparecendo mais vezes. No quadrinho Mad Love, Amor Louco, nós ficamos sabendo a origem da personagem, que já mostra como realmente era a relação entre ela e o Coringa. Uma das cenas mais chocantes, na minha opinião, é a primeira origem da personagem no quadrinho Amor Louco de 1994, em que Coringa atira Arlequina para a morte da janela de um prédio após a vilã quase ser bem-sucedida em matar o Batman.
O interessante é a nitidez do discurso, mostrando que a motivação de Coringa ficar tão nervoso é justamente por sentir ter sua masculinidade diminuída por ser superado por uma mulher. O quadrinho começa mostrando Coringa e Arlequina atacando o comissário Gordon, mas Batman chega para salvar o dia. A Arlequina tenta atacar o Batman, mas logo depois Coringa a puxa agressivamente pelo seu chapéu, gritando com ela porque ele ainda não tinha dado a ordem para a Arlequina atacar. Além do abuso físico, Coringa é tão controlador que quando a Arlequina tenta agir por sua conta, ele grita com ela. Depois disso, a Arlequina tenta animar o Coringa, que está bravo por não ter conseguido acabar com o Batman. Quando ela começa a irritá-lo, ele grita com ela e a empurra para fora de casa. Temos todo um flashback sobre como a doutora Harley Quinzel se apaixonou pelo Coringa e o ajudou a fugir de Arkham. A Arlequina então resolve capturar o Batman e realizar o plano do Coringa. O problema é que tinha um detalhe que não o deixava feliz e ele não conseguia consertar, mas a Arlequina consegue mudar o detalhe necessário para o plano ser perfeito. Quando a Arlequina captura o Batman, ela conta para ele seu plano. Batman ri porque ele sabe que Coringa é manipulador e pergunta qual das histórias tristes a enganaram. Em vários momentos da DC, vemos o Coringa mudando histórias do seu passado dependendo de quem está ouvindo. Uma das características de um abusador é manipular sua vítima. Uma dessas formas é inventar coisas ou até usar um fato real a seu favor para fazer a outra pessoa cair em sua conversa. É exatamente isso que o Coringa faz para conquistar a atenção de Arlequina. Ela não aceita essa verdade e liga para o Coringa. Ela quer provar que conseguiu capturar o Batman. Assim que chega, ele a agride fisicamente e verbalmente, dizendo que apenas ele deveria conseguir derrotar o Batman. Afinal de contas, ele se acha melhor que ela e complexo de superioridade também é algo comum em relacionamentos abusivos. E é uma característica comum da nossa sociedade. Muitos homens não aceitam que as suas companheiras sejam melhores que eles em qualquer coisa. Se isso já não era ruim o suficiente, ele também a joga pela janela depois. No final, a Arlequina está no hospital bem machucada e pensando que chega de Coringa na sua vida. Mas isso dura pouco, assim que ela recebe uma mensagem dele querendo que ela se cure logo. A Arlequina volta para o pensamento de antes. Eles podem ser felizes juntos. Manipulação, agressão e complexo de superioridade em um quadrinho só. Mas não é só em Mad Love que isso acontece, o comportamento se repete em vários momentos e eles continuam sendo colocados juntos. Em Batman Arlequin, de 99, o Coringa tenta matar a Arlequina. Sim, ele resolve que ela precisa morrer porque ele está começando a ter sentimentos pela Arlequina. O personagem convence a Arlequina a encontrá-lo no foguete de brinquedos de um parque abandonado. Chegando lá, a vilã recebe uma mensagem que afirma que seu amor abriu o coração do Coringa para emoções que ele não havia sentido desde o início de sua vida do crime. Um momento fofo não dura muito tempo. Assim, a mensagem continua dizendo que ele não gosta de sentir essas emoções e vai se livrar da amada. O foguete, no final das contas, era real. A Arlequina literalmente mandada para o espaço. Por sorte, ela consegue tomar o controle do foguete e aterrissa em Robson Park, onde conhece sua grande amiga e eventual amante, Era Venenosa. Enfim, ela consegue escapar, fica furiosa, diz que ele nunca se importou com ela de verdade e está a ponto de atacá-la. Aí ele pede desculpas e ela aceita. O Coringa é manipulador, ele sabe que no fim do dia, não importa o que ele faça, se ele precisar dela, a Arlequina vai voltar. Ele sabe exatamente como manipular os sentimentos e as ações dela. Em Batman City, no episódio 21, temos uma sequência muito interessante. Depois de uma conversa com a Mulher Gato e a Era Venenosa, Arlequina resolve se vingar do Coringa por todo o mal que ele fez. Quando ela o encontra, a primeira coisa que ele diz é o quanto sentiu falta dela. A partir daí, o quadrinho vai mostrando várias cenas de memórias da Harley que começam mostrando o abuso que ela passava até memórias boas que fazem com que ela o perdoe mais uma vez.
A cena faz parecer que a Arlequina está deixando toda a raiva passar e chegando à conclusão de que, apesar de tudo, os bons momentos valiam a pena. Essa sequência poderia ter sido muito melhor se a intenção não fosse só mais um vamos criar uma briga e depois a Arlequina perdoa. É comum que mulheres em relacionamentos abusivos demorem para perceber como a situação é ruim, mas nesse caso me parece só mais uma forma bem ruim de falar. É complexo, mas eles se amam acima de tudo. Com os Novos 52, a história da origem da Arlequina fica um pouco pior. Por mais que agora ela esteja trabalhando com outras pessoas, ainda temos cenas ruins dos dois, incluindo uma que o Coringa ataca em uma cela. Mas a diferença é que a origem da personagem foi mudada, incluindo novos elementos abusivos. A Arlequina continua conhecendo o Coringa em Arkham e ela também se apaixona por ele. Ao contrário de como era antes, ela o ajuda a escapar no momento em que sua supervisora descobre que a Arlequina está apaixonada pelo Coringa. Quando eles saem de Arkham, o Coringa a leva até a Química Ace e a empurra em um tonel de ácido. É isso que faz a Arlequina virar quem é, que muda sua personalidade e aparência. Coringa força a transformação nela. Por mais que ela tenha se apaixonado antes, essa mudança forçada acaba diminuindo a personagem. Isso também não deixa de ser uma forma do Coringa tentar isolar a Arlequina, torná-la só dele, um comportamento possessivo que acontece em relacionamentos abusivos. Depois de vários problemas com a história dos dois, na série recente de quadrinhos da Arlequina, ela dá um ponto final definitivo no relacionamento deles. Isso é ótimo, porque depois de vários quadrinhos que romantizam e colocam a Arlequina numa posição muito ruim, finalmente fizeram a personagem superar isso. Mesmo com tudo isso, na história dos dois personagens, ainda há muita romantização do casal. Tanto fãs quanto pessoas dentro da DC acreditam que todas essas coisas deixam o relacionamento mais interessante, falhando em perceber o abuso da situação e como é errado colocar os dois como algum tipo de casal modelo dos nerds. Representação é uma coisa muito importante e forte. Se pegamos um relacionamento como esse e colocamos como algo romântico, estamos passando uma mensagem de que isso é aceitável. Parece que é normal uma pessoa agredir aquela que ama, que é aceitável agressões físicas e psicológicas, manipulação e obsessão. Romantizar essa situação passa a mensagem de que isso é só um relacionamento complicado, mas tudo bem, porque eles se amam e é isso que importa. Mas aí que está. Não está tudo bem, não é aceitável que alguém faça qualquer uma dessas coisas com outra pessoa. E também é ruim tentar justificar a situação dizendo os dois são loucos, então é normal. Inúmeras mulheres enfrentam companheiros abusivos. Você pode dizer que isso é só um quadrinho, mas há mulheres reais sofrendo em relacionamentos desse tipo. Não dá para naturalizar essas situações em qualquer forma de entretenimento. É importante que os novos quadrinhos tenham finalmente mostrado o quão abusiva era essa situação e gostaria muito que o filme não romantizasse isso. Abuso não é fofo, não é certo e não dá para passarmos a mensagem de que isso é um relacionamento aceitável. Mas não pense você que a relação tóxica é apenas por essa manipulação. Por outro lado, a Arlequina é muito inteligente e muitas vezes ela consegue superar os planos de Coringa. Isso o deixa extremamente revoltado, pois afinal ele deve ser o melhor sempre. Um pouco desse outro lado é mostrado quando, por exemplo, Coringa empurra a Arlequina de um edifício e quem a resgata é o Batman. Isso tudo porque ela o superou no desenvolvimento de um plano. Digamos que o Coringa demonstra sentir ciúmes da inteligência de Arlequina. Afinal, ela não podia ser melhor que ele. No entanto, a Arlequina é tão submissa a ele e ao relacionamento que nada do que acontece é capaz de mostrar para ela o verdadeiro Coringa. Com tanta manipulação, ela acaba desenvolvendo muito medo e insegurança em relação a tudo que os cerca. Em um determinado momento da história, até Batman consegue manipulá-la. Apesar da natureza crítica do relacionamento entre Coringa e Arlequina, transferir isso como um ciclo vicioso e sem escapatória não está mais condizente para o público feminino que acompanha a personagem.
Provavelmente foi uma das razões da mudança de natureza do relacionamento entre Coringa e Arlequina no filme de 2016, que não deu muito certo. E por quê? Bom, primeiramente, é nesse filme que todos veem uma nova representação do amor entre Arlequina e Coringa. O relacionamento não deixou de ser tóxico. Ele foi apenas romantizado, e isso passa uma ideia muito errada de que a relação deles é desejável. Ela continua idealizando a construção de uma família, enquanto ele está mais sensível. No entanto, a submissão dela ainda mantém, assim como o perfil psicopata do Coringa. Em Esquadrão Suicida, o relacionamento dos dois não é muito aprofundado e vemos um Coringa em ocasiões mais compassivo com a Arlequina, ainda que também muito cruel. Além disso, o personagem do Coringa passa a um segundo plano. A Arlequina de Esquadrão Suicida reflete melhor a essência da personagem, sua loucura, sua paixão pelo Coringa e até seu desejo de viver uma vida normal e formar uma família com ele. O problema surge quando tentamos ver o que não existe. O Coringa não deixa de ser um psicopata e a Arlequina uma mulher submetida a ele. Podem ser personagens muito carismáticos, atraentes, divertidos, geniosos e, sem dúvida, o universo Batman não seria o mesmo sem eles. Com isso, sua imagem foi se desvencilhando cada vez mais do Coringa e se tornando mais independente, o que possibilitou que a relação entre ela e Era fosse mais aprofundada e a Arlequina percebesse e recebesse o que ela de fato merece, ser amada da mesma forma que agora ela ama a si mesma. Certamente Arlequina e Coringa tornaram-se ainda mais famosos e populares em 2016 com o filme Esquadrão Suicida, interpretados por Margot Robbie e Jared Leto. Respectivamente, foi sucesso de bilheteria e críticas. Eles vieram para as telonas com uma nova e marcante característica. O impacto foi tanto que inspirou representatividade em muitos adolescentes. É verdade que vimos outros Coringas no cinema, como Jackson Norton no filme de Tim Burton, e que o Coringa mais aclamado pelo público e pela crítica foi o falecido Heath Ledger. Mas não cabem dúvidas de que esta versão atualizada e com uma estética mais de acordo com os nossos tempos criou uma nova imagem de personagem que se espalhou entre o público mais jovem. O impacto de Arlequina foi ainda maior, pois era a primeira vez que esta personagem chegava às telonas e sua renovação estética teve um grande impacto. A dinâmica Arlequina e Coringa sempre foi carregada de crítica contra a violência doméstica, ainda que apresentasse elementos de comédia muito carismáticos. A quebra desta comédia pelo choque da violência grita essa crítica. Então não, você não quer um relacionamento como o deles. Ela é loucamente apaixonada por ele e faz tudo para agradá-lo, esperando ganhar algum elogio dele quando faz algo certo. Quando Harley descobriu sozinha a identidade do Batman, Coringa a espancou, mas ela não relevou a informação para ele. Os dois têm uma filha chamada Lucy, e Harley fugiu por um ano para cuidar da filha e também escondê-la do pai. Mas ele nem mesmo notou sua ausência. As brigas entre Harley e Coringa são a níveis absurdos de violência, mas mesmo depois de ser espancada e humilhada, Harley sempre perdoa o Coringa. Harley já tentou deixá-lo diversas vezes, mas sempre volta, pois o mesmo é muito manipulador e tem total controle mental e emocional sobre ela. Alguns fãs do casal usam como argumento o fato de que Coringa ama Harley do jeito dele, mas ele é incapaz de amar por ser um psicopata. Facilmente vemos esses fãs usando a frase "ele mataria por ela e ela morreria por ele", para justificar as violências. Coringa precisa sentir que domina Harley e isso faz sentir poderoso, que é uma das principais características de um psicopata, o aumento do seu próprio ego. Quando ele sente que vai perdê-la, ele a manipula novamente. Ainda que no fundo nos demos conta de que a maioria de seus atos são motivados para tentar impressionar o Coringa, para a Arlequina a opinião dele será fundamental, determinará seus atos e suas decisões. Como vemos, a relação entre os dois é um claro exemplo de relacionamento tóxico. A Arlequina sempre se mostra à sua disposição, sonha em acabar com o Batman porque pensa que assim poderá desfrutar plenamente de seu relacionamento. Ou seja,
procura culpados para justificar a atitude do Coringa e sempre tem argumentos para defendê-lo. Engana a si mesma acreditando que seu amor é recíproco e que algum dia viverão felizes para sempre. A Arlequina idealizou o Coringa, idealizou o relacionamento e tudo o que o rodeia. Perdeu completamente a sanidade por causa de seu relacionamento doentio, que ele alimenta com diminutas amostras de carinho para assegurar sua lealdade. Mas o certo é que tudo isso criou em Arlequina uma insegurança enorme e a vemos quando seu grande inimigo Batman consegue manipulá-la em mais de uma ocasião, criando nela medo e insegurança, ainda que esteja lhe dizendo a verdade sobre o Coringa. Harley já chegou a dizer que às vezes você precisa de duas pessoas loucas para ter uma relação normal. Mas isso não passa de uma pessoa confusa tentando achar uma justificativa para ter sido agredida. Infelizmente, o filme Esquadrão Suicida prejudicou ainda mais o entendimento sobre os personagens, pois passou a impressão de que Coringa e Harley Quinn são o casal perfeito e um exemplo a ser seguido. O relacionamento abusivo existe quando uma das pessoas tenta ter o poder sobre a outra. A pessoa abusiva busca controlar as ações do parceiro, tem um comportamento possessivo e machuca a outra no processo, podendo ser psicologicamente ou fisicamente. A Arlequina passa por tudo isso durante seu relacionamento com o Coringa, tanto nas animações quanto nos quadrinhos, e romantizar isso como complicado, mas que se amam, é um desserviço. O relacionamento entre Coringa e Arlequina não deve ser usado por ninguém como base para um romance saudável. Desde o início, o affair entre os personagens foi marcado pela violência, abuso, manipulação, negligência emocional e traição, principalmente por parte do Coringa. Vale lembrar que relacionamentos abusivos não se tratam apenas de casais e têm um âmbito muito maior, não sendo exclusivos para os homens, pois mulheres também podem ser abusivas, assim como mãe, pai, avô, avó, amigos e qualquer pessoa que você seja próximo. Poderemos fazer um vídeo sobre isso mais à frente. No final das contas, a pior coisa que o Coringa fez para a Arlequina foi seduzi-la em primeiro lugar, transformando uma psiquiatra promissora em uma criminosa maluca. Usando os métodos de vários psicopatas, ele utiliza os traumas e gatilhos emocionais da personagem para seu próprio benefício, tornando-a assim completamente dependente da emoção desse relacionamento abusivo. São personagens que ganharam vida própria, que marcam um estilo, são o perfeito protótipo de vilão e vilã, mas o relacionamento entre Coringa e Arlequina é o claro exemplo do que não queremos, um relacionamento tóxico. Sua loucura é até contagiante, mas também perigosa, e não devemos deixar de enxergá-los como o que são. Personagens de quadrinhos, personagem que desenham o arquétipo do vilão que pode chegar a nos fascinar. Porém, devemos ser conscientes de que no relacionamento entre Coringa e Arlequina, a sanidade brilha por sua ausência, algo que não poderia ser consentido na vida real. Como vimos, essa análise é muito interessante e poderíamos observar a relação como um exemplo do que não imitar, sem que isso seja um obstáculo para desfrutarmos de sua história e aprendermos com ela. Esse vídeo é para explicar que não há romance nesse relacionamento, é abuso. Lembre-se sempre de que a Harley Quinn não precisa do Coringa. E se você ainda não me segue no Instagram, nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo. Lá eu dou indicações de livros, indicações de filme para o teu autoconhecimento, teu autodesenvolvimento. E também faço a enquete vez ou outra como essa que eu fiz, que gerou esse assunto aqui desse vídeo, tá bom? E você, me conta, o que você acha dessa história? O que você acha do Coringa junto com a Arlequina? O que acha desse relacionamento? Me conta aqui embaixo. E se você gostou desse conteúdo, achou ele agregador e interessante, promissor, compartilha aí com teus amigos, com os teus familiares. Quem sabe em um futuro próximo podemos fazer aqui vídeos sobre abuso entre familiares, amigos, onde eu falei que o âmbito desse abuso, né, ele vai bem maior do que a gente pensa, bem maior do que um âmbito apenas amoroso, tá bom? Eu fico por aqui.
deixando aquele grande abraço e até a próxima, se sim, Deus nos permitir.